Bom dia, povo abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o estudo de mais 3 salmos, do 106 ao 108. E o Salmo 106 é um resumo da história de Israel e também da ingratidão daquele povo por tudo que Deus fez por eles. É atribuído a Davi, mas não se sabe em certo se Davi é o autor. No versículo 23, cita um momento em que Moisés faz papel de mediador entre Deus e o povo. Deus queria exterminar aquele povo. Eu te falo que isso era mais um teste para Moisés do que ele iria fazer isso mesmo depois do bezerro de ouro. Porque se Deus exterminasse aquele povo, a profecia de Gênesis 49, de 8 a 10, não se cumpriria. A tribo de Judá seria exterminada, porque Moisés é de Levi e não de Judá. E se Deus fizesse um povo procedente de Moisés, o Messias não seria o leão da tribo de Judá. Moisés faz um papel de mediador. Ele diz em Êxodo 32, 32, se o Senhor não for conosco, risca o meu nome do livro que escreveste. É uma oração de uma pessoa muito corajosa para falar risca o meu nome do livro. É perder a salvação, é estar fora. Leia Apocalipse capítulo 20, depois do verso 14, que ninguém entra se o nome não tiver escrito no livro. E Moisés, numa ousadia muito grande, ele fala: o que dirão as nações a respeito do Deus de Israel, que tirou um povo do Egito com grandes maravilhas para os matar no deserto? Se o Senhor não for conosco, a tua presença não for conosco, risca o meu nome do livro que escreveste. Deus diz: riscarei o nome daquele que viver pecando contra mim. Muito interessante. Hoje nós temos um mediador muito maior do que Moisés. E ele mediou a nossa salvação, pagando a nossa dívida naquela cruz. O nome dele é Jesus. Interessante que João, 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2, diz que nós temos um advogado. No livro de Hebreus diz que Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança. Ele intercede por nós. Romanos capítulo 8, verso 31, 32, 33. Ele intercede por nós, temos um mediador, um advogado. Seu nome é Jesus de Nazaré. Então o Salmo ele vai relatando detalhes da história de Israel, de como eles saíram do Egito, como Deus carregou eles, como eles fizeram um bezerro de ouro, quando a ira de Deus se acendeu. No livro de Números, quando eles foram entrar na terra prometida e reclamaram, murmuraram contra Deus, contra Moisés, contra Arão. Tudo isso relatado em um salmo, para que o povo não se esquecesse de tudo aquilo que Deus fez, de todo o mal que Israel fez contra Deus também, e a repreensão e o preço pago pela sua rebeldia e pela sua rebelião. Quando Saul desobedece à ordem de Deus, Samuel diz para ele: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Se eu não me engano, está em 1 Samuel 15, depois você veja, quando Deus fala sobre isso. O Salmo 107 começa dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, o qual Ele resgatou das mãos do inimigo. E Deus também nos resgatou da mão do inimigo. O inimigo das nossas almas, Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. E é interessante o resgatou, porque resgatou é pagar um preço do resgate, é pagar aquilo que foi determinado. Leia Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, que ele nos libertou, pagando o preço do resgate. Aquele que detinha o poder da morte, o diabo, foi destruído pela morte de Jesus na cruz, quando ele pagou o preço do nosso resgate. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, diz que não foi mediante coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue de Jesus, como cordeiro
puro e sem mácula. Então, somos livres. Em Colossenses capítulo 1, verso 13, diz que Cristo nos libertou do império das trevas e nos conduziu para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Não se deixe então, meu irmão, minha irmã, ser escravo de ninguém nem de nada mais, porque o preço do resgate foi pago e você hoje é livre. Livre para adorar o Senhor, livre para seguir o Senhor, livre para não andar nas concupiscências da sua carne. Ele habita dentro de você e te deu o poder para que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. E o Salmo repete, em sua angústia clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou de todas as suas tribulações. E hoje, eu não sei o que você passa, ou como está a sua vida, mas eu sei que o nosso Deus, ele nos livra, ele traz o livramento, ele troca o fardo pesado pelo leve. Esteja hoje no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, onde mal nenhum vai nos alcançar, porque é ele quem nos livra de todas as nossas tribulações. E o Salmo termina: quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. No Salmo 108, Davi diz: firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores ao seu nome. Essa manhã é uma manhã que você deve fazer uma autoanálise, se o seu coração está mesmo firme em Deus. É interessante que a Bíblia diz que nós devemos circuncidar o nosso coração. E circuncidar é deixar ele descoberto. Será que se Deus hoje sondar o seu coração, porque ele não vê como vê o homem, você vê o exterior, mas Deus sonda mente e coração. Se ele sondar o seu coração, o que ele vai achar no seu coração? Ele vai achar perdão no seu coração. Ele vai achar amor no seu coração. Ele vai achar o seu coração preenchido completamente pelo Espírito dele. Davi falou: firme está o meu coração. E olha que Davi era um homem que enfrentou muitas guerras, é um homem que teve muitas lutas na sua família. Muitos dos problemas que Davi teve, ele mesmo provocou. E ele diz: firme está o meu coração. E o seu coração tem que estar firme, porque nós cremos que brevemente aquele que prometeu que voltaria, voltará. E ele não vem olhar a sua religião, ele não vem olhar o rótulo da sua igreja, mas ele vem olhar se sobre a sua vida existe um selo, a presença do Espírito. E se você hoje é uma pessoa cheia do Espírito, firme está o seu coração. Leia Efésios 4:30, quando a palavra diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não deixe esse selo ir embora. Não amoleça o seu coração diante das adversidades. Muitas vezes colocamos a nossa fé em homens, temos decepções. E aí aquilo pode nos abalar, pode nos desestabilizar. Nessa manhã, põe o seu foco nas coisas lá do alto. Mire nas coisas do céu, porque nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Que o seu coração possa estar firme diante do Deus de Israel, diante do seu Filho, diante daquele que vive e reina. E ele termina falando: presta-nos socorro na angústia, porque em vão é o socorro do homem. Em vão é você colocar sua fé nesse mundo. Em vão é você confiar naquilo que você acha que você tem, sua casa, seu dinheiro, porque nós sabemos que isso pode acabar e passar em um minuto. Hoje nós estamos vivendo tempos de muitas guerras no mundo. Israel em 7 frentes de batalha, a Rússia com a Ucrânia, a Índia contra o Paquistão, e muitos outros focos que estão brotando no nosso planeta. Estamos à beira de uma 3ª guerra mundial, de um colapso mundial. Não busque o socorro de homens, mas confie no Senhor. Busque o Senhor de todo o seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia abençoado, te livre de todo mal, abençoe muito a você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.